Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Você já sentiu medo? Parece que a tua fé foi engolida pelo medo? Então é isso mesmo. A fé, ela tem essa capacidade. Aonde entra o medo, a fé vai embora. Para a gente não ser dominado pelo medo, num dia mau, num momento crítico, nós precisamos ter a mente de Cristo. Pensarmos, como Colossenses nos diz, pensarmos nas coisas do alto. Porque então o raciocínio do céu, que é loucura aqui na terra, nós vamos poder entender. Em Daniel capítulo 3, 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, viveram uma grande tragédia. Eles eram fiéis a Deus. Eles amavam a Deus acima de tudo. Receberam uma ordem, deveriam se dobrar diante da estátua de ouro. A estátua de ouro, na verdade, era um Deus, o maior Deus da Babilônia. E eles não se dobraram. Veio outro aviso para eles: tem que se dobrar, vai tocar a música, tem que se dobrar. Mas eles não se dobraram. Diante dessa desobediência, por 2 vezes, a sentença sobre a vida de Sadraque, Mesaque e Abdenego foi muito pior do que qualquer outro caso. Está escrito que a fornalha foi acesa 7 vezes pior para a vida de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Parecia que o bem que eles estavam fazendo, a justiça que eles estavam praticando, estava tendo como recompensa a destruição. Qual era a expectativa de todos que estavam vendo aqueles 3 amigos entrarem na fornalha? Qual era a expectativa das trevas? Qual era a expectativa de Nabucodonosor? Que aqueles homens se tornassem exemplo para que nunca mais ninguém desobedecesse a uma ordem do reino. E também eles esperavam ver cinzas, porque como a fornalha ela foi acesa 7 vezes pior, não era ser simplesmente morrer queimado, era virar cinza, não sobrar nada deles. Eles não se dobraram mesmo, foram amarrados, não bastava cair na fornalha, tinha que amarrar. Bom, expectativa de outros que estavam vendo, daqueles que não serviam a Deus, é que Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles se tornassem cinza. Aqueles que temiam a Deus e que estavam vendo Sadraque, Mesaque e Abdenego entrar na fornalha, a expectativa deles era Deus apagar o fogo de forma sobrenatural. Já pensou que espetáculo? Quando eles entram, espetáculo de Deus na terra. Eles entram na fornalha e Deus apaga o fogo. É assim que a gente quer a nossa oração, não é? Que quando a gente ore, que Deus faça do jeito que a gente quer, no atalho que a gente quer, da forma que nós pensamos ser a melhor. Deus, acaba com esse problema aqui e agora, hoje, neste minuto. Parece que você está dando ordem para Deus. Algumas pessoas fazem isso, começam a decretar isso e aquilo e parece que é Deus que tem que obedecer, não é? Quando você ora, você está pedindo o favor do céu e Deus vai dar esse favor, mas Ele vai agir da forma que Ele, que é soberano, Ele tem na mente dele. Então, a expectativa de alguns era que eles virassem cinza, a expectativa de outros era que o fogo apagasse diante da fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abdenego. No entanto, nem uma coisa nem outra. Eles entraram amarrados e, de repente, Nabucodonosor, que está olhando, ele está olhando, esperando, esses aí vão virar exemplo. Mas olha o que Nabucodonosor, ele viu, e está escrito em Daniel, capítulo 3, no versículo 25. Eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Aqui tem muita coisa acontecendo, é muita informação. Como a gente diria nas redes sociais, são muitas camadas. Você lê rápido, mas aqui tem muita informação. Primeira informação, eles entraram presos e estavam soltos. Quer dizer que o fogo não tocou na pele, não tocou no cabelo, não tocou em nada. Era como se eles estivessem numa redoma, numa proteção, com uma roupa que os protegia do fogo. Mas o que queimou? Aquilo que o diabo mesmo colocou, as amarras. Durante o processo do problema que você está vivendo, as tuas orações, elas vão trazer para a terra alguns momentos celestiais
na sua vida. O primeiro deles, lá no meio da provação, o que o diabo fez para te destruir, Deus reverte em bênção. Não foi assim com a vida de José? Ele queria que ele fosse destruído lá no Egito, como escravo. Mas era lá no Egito mesmo que Deus tinha um plano para ele. Então, Deus reverteu o mal em bênção. O próprio José falou no final, vocês queriam me destruir, falou para os irmãos, mas Deus tinha um plano de vida para mim aqui. Bom, então, as amarras, aquilo que ele queria te prender neste momento de crise, ela vai ser destruída. As suas limitações vão ser destruídas. Você vai amadurecer, você vai crescer em poder, em autoridade, em unção, em fé. Coisas extraordinárias vão acontecer no processo do problema que você está vivendo. Eles não saíram de imediato na fornalha. Você viu que Nabucodonosor viu? Nabucodonosor viu que eles caminhavam. Eles estavam caminhando. Então eles ficaram um tempo lá dentro da fornalha. Isso é para a gente aprender. Há um tempo. E esse tempo está na mão de Deus. Porque Deus sabe o que fazer para eliminar aquele problema de uma forma total, pela raiz. Não é só na superfície, não. É eliminar de fato e de verdade. Bom, então eles ficaram, primeira camada, né? Libertos, eles que estavam presos ficaram soltos. Segunda camada, não foi uma retirada imediata. Eles passearam com o quarto homem. A outra camada, a presença. O que todo mundo queria era que o fogo apagasse. Mas ele se manifestou no meio do fogo. Foi Jesus. Jesus entrou no meio do fogo e falou: o fogo não tem poder sobre mim, o fogo não tem poder sobre vocês, o fogo só tem poder contra o mal mesmo, sobre aquilo que eles fizeram para te prender. Então você vai ser liberta, a tua família vai ser liberta, a tua saúde vai ser liberada, em nome de Jesus, neste processo, enquanto você estiver orando. Então, quando alguns esperam que o fogo apague, ele fala, mas eu tenho algo melhor do que o fogo apagar. Eu tenho a minha presença é poderosa, a minha presença sustenta, a minha presença traz uma calma que faz com que você passeie no meio do fogo e todos vejam que está passando pelo fogo, mas Deus está com eles. Você já viu essa expressão, não é? Agora, literalmente, nós estamos vendo, está passando pela prova, cantando louvor. Está passando pela prova, mas Deus está com eles. Está passando pela prova, mas não foi destruído. Está passando por um momento de crise, mas houve libertação. E teve um momento em que eles saíram tão esperado momento, eles saíram da fornalha. E quando eles saíram da fornalha, eles não saíram de qualquer jeito, não. Nabucodonosor estava rendido diante desse Deus. Não tem Deus maior do que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. E tudo aquilo que eles foram, que foi tirado deles, sejam eles restituídos. E o cargo, eu dou um cargo mais importante ainda para eles no meu reino. Quer dizer, eles foram honrados, foram restituídos. Mas nem tudo são flores. A nossa trajetória com Deus é como uma estrada. Você tem buraco, você tem pneu furado, você tem curva, você tem muitas coisas que podem acontecer, subida, descida, mas Deus está com você nessa trajetória, Ele é o caminho. Então não se assuste, não permita que o seu medo ou a sua falta de esperança controle a sua vida, que a sua fé seja inabalável como a de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles entraram na fornalha e disseram, se Deus quiser livrar a gente, Ele vai livrar. Se Ele não quiser, é porque não era para acontecer isso, mas Deus livrou. E eles saíram honrados, e eles saíram realmente sendo testemunho vivo. Assim aconteceu com Jesus. Jesus foi para o Getsêmani e ele fez aquela oração. Senhor, passa de mim. Por 3 vezes ele disse, se possível, passa de mim esse cálice. Deus mostrou, assim como mostrou para Sadraque, Mesaque e Abdenego, que às vezes ele não tira o fogo, às vezes ele não tira o cálice, mas ele faz você vencer o cálice. Jesus venceu o cálice. A morte de cruz, ele interrompeu. E um crucificado, ele deveria ficar na cruz durante 3 dias. Tanto que Pilatos falou, como assim? Ele já morreu? Então Deus
encurtou o tempo de exposição e sofrimento da cruz para 6 horas. Ele deveria ficar 3 dias, ele ficou 6 horas na cruz do Calvário. E mais, ele venceu a cruz, ele venceu o inferno. Deus não tirou o cálice, mas Deus estava com ele. A presença do Pai, ele mesmo disse em João 16 para os seus discípulos: vocês vão me deixar, mas o Pai não vai me deixar. E eu quero dizer a mesma coisa para você. Talvez Deus não tire a fornalha, talvez Deus não tire o cálice, mas você vai vencer a fornalha e vai vencer o cálice de mãos dadas com o Senhor. E você vai ser um testemunho vivo. Neste momento, é o momento de orarmos. Coloca aqui o nome da sua luta para que a gente possa orar junto. Nós vamos orar uns pelos outros também. Senhor amado, como gostaríamos que o fogo apagasse, que o cálice fosse retirado, mas o seu modo de agir é o perfeito. E o seu modo de agir surpreende as trevas, o seu modo de agir derrota, Senhor, as trevas e também surpreende os homens. E muitos são rendidos diante do teu agir espetacular. Por isso quero clamar agora, Senhor, que o Senhor possa intervir da mesma forma que o Senhor entrou na fornalha, junto com Sadraque, Mesaque e Abdenego, e os libertou e os tirou. Senhor, faz agora o mesmo com cada vida que aqui está orando, que a sua presença seja marcante nesse tempo de crise e que eles sejam retirados para a honra e glória do teu nome, que eles sejam retirados, que eles recebam cura, libertação, provisão, socorro, porque o Senhor é o socorro bem presente no meio da tribulação. Te louvamos porque sabemos que o Senhor nos ouve, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Não esqueça, o medo tem que sair para a fé entrar. E que a presença de Deus esteja com você durante todo o dia de hoje. Mas eu quero deixar aquele aviso de sempre. Compartilhe essa oração com muitos no seu grupo de WhatsApp e também deixa o like, porque o seu like é muito importante para a palavra chegar a muitas vidas.